O Informativo Notícias apresenta hoje o terceiro capítulo da série A Revolta Mucker e o Vale do Taquari, um assunto que por muitos anos foi tabu para seus descendentes. Durante muito tempo, falar sobre Mucker era uma espécie de tabu entre seus descendentes. As famílias evitaram durante décadas qualquer referência sobre o assunto. Os episódios da Revolta Mucker ocorridos em Sapiranga também tiveram repercussão no Vale do Taquari. São histórias e boatos de violência que resultaram em assassinatos de pessoas que perderam a vida, sem ao menos saber o porquê. O funcionário público Valdir Noé relata a história do seu bisavô, Felipe Noé, que teria sido assassinado injustamente. Eu sou bisneto do Felipe Noé. Ele foi morto pela equipe aí que estava se formando dos Mucker, né? Ele estava tomando chimarrão à noite, daí chegaram, daí ele ouviu um barulho estranho, daí ele foi numa janela e espiou. Aí tinha dois cavaleiros lá com arma nas mãos, aí ele foi para o quarto, olhou, daí tinha mais dois, daí ele deu mais umas espiadas, daí estava rodeado de gente armada, daí ele se entregou, abriu a porta e se entregou. Aí botaram o laço nele e levaram ele embora. Aí o fim dele a gente não sabe como é que foi, se foi violento ou não. E deixou a viúva lá com 5 filhos menores, passaram muita dificuldade. E mais tarde daí surgiu aquela conversa, né, que ele foi morto pelos Mucker. Isso a gente fica sabendo entre os mais velhos, né, que comentavam. Mas era difícil eles comentar sobre isso. Durante décadas, a história era um tabu para familiares e conhecidos. Eles mudavam de assunto logo quando a gente puxava o assunto dos Mucker, né? Aí eles falavam, conversavam outro assunto, né? Que era meio esquisito para eles falar da família dos Mucker, né? Nós era pequeno, daí nós estávamos um dia de chuva, olhando nos papéis lá numa gaveta, e achamos um livro lá que contava a história dos Mucker. Aí o pai viu nós lendo aquilo, ele pegou aquele livro e sumiu. Até hoje não sei aonde que ele botou, se era dele ou não era. Provavelmente não era da nossa família. A professora Rosemary Dain soube das histórias através da mãe, porque o pai não tocava no assunto. Bom, o que eu lembro são as histórias que eram contadas pela minha mãe, que a mãe dela contava, né? Porque o pai pouco contava, né? Talvez por medo na época, né? Que fossem talvez punidos, né? Contando essas histórias. E aí a minha mãe contava. Eu, né, pequena também, eu sentia medo, né? Eu tinha medo quando falava da palavra Muckers, porque não sabia o que era, o que faziam. Só que depois, né, mais tarde a gente descobriu que os Muckers lá, o que eles fizeram não foi, né, toda essa, como é que eu vou dizer, toda essa história de maldade deles, que eles não eram tão, né, eles levavam a culpa de coisas que os outros faziam. Dona Elma Dain lembra que nas brincadeiras e rodas de crianças o assunto também era proibido. O pai não queria que nós ia falar nada. Nós não devíamos de falar. E ninguém não falou nada também. Ficamos tudo quietinho. Brinquemos com as crianças que sabiam que o pai deles, a gente podia dizer, olha, eles são lá enterrados, eles não vêm mais. Mas ninguém não devia dizer nada. No próximo capítulo, vamos conhecer a história de seguidores de Jacobina que tinham um local próprio para enterrar seus mortos. Um deles em Linha São João, interior de Travesseiro. E você fica agora com um comentário do jornalista Márcio Souza. Márcio? Olá, Carlos. Escrever sobre redes sociais pode deixar muita gente mais curiosa do que por dentro do assunto,
Afinal, quem ainda está habituado apenas ao meio impresso, nem sempre está por dentro do que ocorre como inovação tecnológica. Portanto, quando estamos na plataforma televisão, fica mais fácil, como agora, por exemplo, e com o diferencial de que você está assistindo ou pode estar nos assistindo pela internet, temos então maior liberdade para tratar sobre a temática. A ideia é fazer mais um alerta propriamente dito do que uma análise. Isso porque tem muita gente que acaba confundindo a real função deste tipo de mecanismo. Antes de utilizar um Orkut, Facebook ou Twitter, por exemplo, mesmo as pessoas dizendo que este último não é uma rede social, é indicado que se estabeleça o seu objetivo dentro deste espaço. Se você é empresário, se tem produtos para vender, tudo bem, o use como meio de chegar ao seu cliente. Se é um estudante, se prefere ter as mídias como meio de aprendizado, também é possível. E você pode estar lá só por estar, sem propósito, apenas para fazer amigos mesmo, aumentar a sua rede de contatos. Neste caso, pense que os demais estão vendo o que é postado, que brincadeiras podem ser feitas, mas que muitos podem entender errado o que você quis dizer e a informação se espalha de forma progressiva e assustadora. Mudar o conceito negativo é uma complicação que pode ser evitada. Então, se você está na rede, preste atenção para manter-se como navegador e não transformar-se no peixe, Carlos. Obrigado, Márcio. E o Informativo Notícias de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até mais. Além de plasma, seu sangue contém milhões de hemácias, leucócitos e plaquetas. São milionários como você que podem aumentar o número de doadores de sangue em Lajeado. Doe sangue regularmente. Ligue 3748-0442 e agende a sua doação. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Lajeado em prol do Hemovale. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas. Educação infantil. Ensino fundamental e médio. Totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho, em Lajeado. Fique atento ao roteiro da coleta seletiva de Lajeado. Governo de Lajeado. Compromisso com a comunidade. Na luta contra as drogas, você e sua empresa também podem ajudar. Meu nome é Sérgio Bertolio, seja um voluntário como eu. Estenda sua mão para um Lajeado sem drogas. Telefone para 3982-1260 e junte-se a nós. Já que o seu tempo vale ouro, dedique-o a uma causa nobre. Uma campanha Fórum de Enfrentamento à Drogadição, com o apoio deste veículo. Alimentos fresquinhos, direto do campo para a sua mesa. Confira os horários e locais da Feira do Produtor Rural de Lajeado. Sua saúde e seu bolso agradecem. É o governo de Lajeado incentivando a agricultura familiar e contribuindo para trazer saúde à mesa dos lajeadenses. Governo de Lajeado, compromisso com a comunidade. Pensou em trajes? Pensou em Teva. Nas lojas Teva você encontra a melhor linha de trajes do Brasil. Com qualidade excepcional e caimento perfeito, os trajes Teva se tornaram o primeiro nome na mente dos homens mais elegantes da cidade. E agora, com a promoção de trajes Teva, ficou ainda mais fácil andar na moda. Passe nas vitrines das lojas Teva e confira. Quem compara preço e qualidade, escolhe os trajes das lojas Teva.